Um cara é jogador do Flamengo, ídolo do Flamengo, está na história do Flamengo, aí veste uma camisa de outro clube, se deixa fotografar na frente de várias pessoas e o problema são os outros que não gostam dele. Mente no primeiro momento, junto com a sua assessoria. No primeiro momento, disso. nega, diz que não era verdade através da assessoria. E aí o problema são os outros que não gostam do Gabigol. O cara é jogador do Flamengo, não está longe de estar na melhor de suas fases, está na reserva, não está fazendo gol, vem de uma punição por doping ou por fraude, né? No exame antidoping. Aí agora está livre pelo efeito suspensivo. Enfim, não vive uma de suas melhores fases. Aí veste uma camisa de um time rival. Se deixa ser fotografado. Ah, não vi que... Ué, deu sopa pro azar. Outra coisa, o cara é profissional. Tem direito de imagem. Recebe o salário. O patrocinador ajuda a pagar o salário do jogador, ou não? Sim. Aí veste uma camisa de outro clube com outros patrocinadores. Cadê o profissionalismo do senhor Gabriel Barbosa? Um outro material esportivo, que também mas é diferente. Fora a questão do patrocinador, é só a gente imaginar o que é o futebol, e mesmo se não fosse futebol, que as pessoas torcem por um time, que têm paixão por um time. Mesmo que não tivesse marca nenhuma, então, na camisa, não, vamos mas dizer. Até, Abel, aquela antiga, limpinha. Na realidade de muitas empresas, alguém que trabalha para uma distribuidora de bebidas ou de alimentos, que tem uma concorrência muito forte, você sendo um funcionário, não pode se deixar fotografar com um produto da concorrência. Claro. Há regras, inclusive internas, que vetam esse tipo de comportamento. E no futebol... Envolve a paixão, né? Então, e o futebol é diferente de empresas. Tem paixão, tem os sentimentos do torcedor pelo clube. E o Gabigol desprezou tudo isso ao vestir uma camisa do Corinthians ou de qualquer outro time. Mas sendo o Corinthians, que é um rival nacional do Flamengo, o time que demonstrou publicamente interesse pelo Gabigol no começo do ano, se torna ainda mais grave. Então, o Gabigol realmente pisou na bola. E aí uma gestão de crise tenebrosa do lado do Gabigol, porque num primeiro momento negar, dizer que era mentira, montagem. O Gabigol, se ele tivesse logo de cara, opa, olha a repercussão, mesmo que ele se sentisse ali, de certa forma, prejudicado por alguém que vazou essa foto, deveria ter dado um passo atrás, de cara, e pedido desculpas. Se ele faz isso logo no primeiro momento, olha, foi um erro meu, admito, eu não esperava. E ele até, a justificativa dele, eu fui ingênuo, não esperava que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Não é aceitável para um cara do tamanho do Gabigol, para um ídolo como ele, mas eu tenho certeza que se fosse ali no calor do momento, a torcida ia, por ser o Gabigol, ia passar pano, ia entender, poderia ficar brava, mas de certa forma assimilaria melhor. Agora ele espera passar 3 dias, toda a repercussão, e só depois de ver ali a imagem já arranhada, que ele, deixa eu tentar contornar o estrago feito. E aí já não tinha mais condição. Então, a gestão de crise do Gabigol, da equipe dele nesse aspecto, foi muito mal. O Gabigol poderia ter pedido desculpa, ser retratado, e deveria ter feito isso já num primeiro momento, porque não se pode menosprezar o sentimento do torcedor. Eu tenho certeza que todo torcedor que viu o Gabigol vestindo a camisa do Corinthians se sentiu traído, se sentiu afetado por algo que deveria ser básico. Um atleta de futebol a serviço de um clube não deve vestir a camisa de outro, como a gente já viu em outros casos. O Guga no Atlético, quando comemorou no Instagram a vitória de um título do Flamengo, a repercussão que isso causou, depois nem conseguiu mais contornar a relação dele com a torcida do Atlético. O Arboleda, até hoje, mesmo depois de grandes atuações, de ganhar título pelo São Paulo, tem torcedor que lembra, vestiu a camisa do Palmeiras. Então é algo que um ídolo como o Gabigol já deveria saber, até por ter essa relação com a torcida do Flamengo. Muita polêmica e pouco gol, né, Breler? Também. E companheiros, eu acho que é só o que vai salvar a pele dele agora. É voltar a ser Gabigol e menos Gabi polêmica. Primeiro tem que jogar mais minutos, ser mais efetivo no time do Flamengo do que tem sido ultimamente. E tem mais, por menos efetivo que ele tenha sido, ele sempre teve a seu favor a torcida do Flamengo. A torcida que pedia o nome dele, a torcida que vibrava quando ele entrava. Agora nós já vamos assistir uma outra situação. Pelo menos o pessoal vai estar dividido, né? Para não falar os mais magoados. Eu não sei quantos no Flamengo vão agir como agiu a torcida aí
no jogo de basquete. Ele criou uma situação para si, arrumou o que minha avó chamava de sarna para se coçar, ao colocar aquela camisa. Mas contornável, né, prof? O que você falou, os gols voltando, se ele volta a ser o protagonista de antes, a tendência é que isso passe. Não sei se é contornável assim não, Brilha. Eu acho. Não sei se é contornável Eugênio, assim, não. sabe o que eu... Por mais que a torcida o adore, eu estava no Rio de Janeiro no final de semana e andando pelas ruas ali, a cada 10 passos o assunto era o Gabigol. As pessoas que me abordaram na rua vieram perguntar de Gabigol. E a minha sensação, conversando com essas pessoas na rua, é que paciência zero. Gabigol foi importante, mas deu. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da falta de gols também. Mas esses assim, que estão falando deu, do Flamengo, não quero mais, se ele volta a fazer gol, ganhar título, jogar bem... Faz a comemoração no Precisa Mará. abafar logo. Não é só a torcida do Flamengo, são todas. Mas, Abel, vamos lá. A torcida do São Paulo gosta do Arboleda, engoliu o Arboleda depois daquilo, por quê? Porque o Arboleda joga bem, A gente acabou de falar voltou a ser duas campeão. coisas aqui, Abel. É sério. E o Gabigol tem recebido o apoio da torcida do Flamengo, mesmo no momento em que ele não tem feito os gols. Isso não vai acontecer mais. Então, agora o que vier, se ele voltar a ser o jogador que foi um dia, a torcida vai ficar feliz, e ele continuar no Flamengo, a torcida vai ficar feliz porque vai tá dando gol para o time. Mas a relação de amor da torcida do Flamengo com ele foi seriamente abalada. Tem um arranhão na idolatria. Não, um arranhão não, é seriamente abalada. A torcida está muito irritada com ele. Muito irritada, muito chateada, muito ferida, porque tinha nele alguém que se identificava. E aí quebra essa identificação. Porque, ao contrário do que ele disse ali na entrevista para o Hernan, não é verdade que seja um fato isolado, não é. O Gabigol, no início do ano, já acenou para o Corinthians. Sim. Já tinha, se fosse algum outro clube, seria outra história. Mas é o mesmo Corinthians para quem ele acenou no início do ano, que demonstrou o clube, demonstrou interesse na contratação dele. No momento em que ele continua sem espaço no Flamengo, o mesmo Flamengo que está lutando na Justiça Internacional para que ele se livre de uma punição. Além de tudo, ainda tem isso. A besteira que ele fez lá, ao não cumprir o protocolo do exame antidoping, é o Flamengo que está defendendo ele internacionalmente. E aí ele vai, e para isso, para o torcedor, é uma espécie de traição. É difícil lidar com isso. Muito difícil achar que ele vai ter o carinho, o amor, o delírio da torcida quando ele entrar em campo. A torcida pode até uma parte ainda aplaudir e tal. Tem que voltar a jogar. Mas vai estar dividido. Professor, se é que ele vai continuar. Esse caso não está encerrado, tá? Esse caso não está encerrado. As decisões tomadas até agora pela diretoria são decisões bem leves, mas a gente precisa ver qual vai ser a consequência disso a partir de agora, nos estádios, nas ruas, no dia a dia, de como a torcida vai lidar com isso, porque o ambiente pode ficar insustentável. Eu entendo e até concordo com a punição. O Gabigol ali cometeu um ato que é antiprofissional, mas uma coisa é fato também. A diretoria do Flamengo não tem moral para punir jogador nenhum. Nenhum. A diretoria do Flamengo que pune o Gabigol já viu membros da alta cúpula fazerem coisas muito piores, atos muito mais graves que o do Gabigol, e não fez nada, se omitiu. Então, o Gabigol, nesse momento, está sendo ali punido e vira ali o holofote, o alvo, e as críticas são merecidas de fato, mas essa galera que aparece aí, principalmente o senhor Marcos Braz, que é o chefe do departamento do futebol, não tem moral nenhuma para punir o Gabigol, porque o Marcos Braz, que é o gerente, o homem forte do futebol, que deveria ser exemplo. Mas desde quando precisa ter moral pra punir o que é errado, cara? Se ele não pune o Gabigol, daqui a pouco tem outros jogadores pondo camisa de outros times aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mereceu ser punido e foi pouco ainda, no meu ponto de vista. Para todo mundo. Foi pego brigando com o torcedor, saindo na mão num shopping e não aconteceu nada. Nenhuma sanção interna contra o Marcos Braz. Qual recado isso passa para o restante dos funcionários, dos jogadores? De que o Flamengo é terra de ninguém. Ou de que a diretoria do Flamengo se coloca acima do bem e do mal. E além do Marcos Braz, a Ângela Machado, que é a esposa do Landim, diretora de responsabilidade social, foi indiciada
por xenofobia, por manifestações xenofóbicas em rede social e até agora nada também, continua trabalhando normalmente. Então, imagine os jogadores do Flamengo, e o Pedro, por exemplo, foi punido no ano passado, num episódio em que ele foi agredido por um membro da comissão técnica. Imagine os jogadores do Flamengo vendo isso. Legal, a gente comete um ato de indisciplina, tem multa no salário, perde a camisa no caso do Gabigol, fica suspenso, não vai treinar. E com a diretoria? Esses caras deveriam ser exemplo. E, repito, não tem moral nenhuma para punir o Gabigol. No caso do Gabigol, a punição da diretoria é uma parte, a relação com a torcida é outra. Não. Independentemente da punição, essa relação fica arranhada, não fica? Mais do que arranhada, acho que quebrou o cristal, né? Como diz minha mulher em relação a casamentos. Quebrou o cristal. E aí já era. Mas não em relação ao seu, né? Não é, não, em relação não, mas a gente observa. Teve briga? Não, o cristal do professor está intacto. O nosso está intacto e assim pretendo mantê-lo, mas a gente observa muitos cristais alheios. Lá ele. Fala, olha lá, ó, não deu, puxa, quebrou o cristal. Em que momento que quebrou o cristal? Você pode até colar de novo, mas você vê ali a marquinha de onde passou a cola, né? E eu acho que essa cola aí só vai dar liga se ele voltar, se ele abafar o alarido da galera com gols, com resposta. Essa resposta tem que vir logo, tem que vir imediata. E pelo atual momento da carreira dele, é muito difícil que isso aconteça. Então, você falou agora há pouco você falou assim, acho que é perfeito, resume bem. Só vai ser aceito de novo, amado, etc e tal, ter o seu nome gritado, se voltar a ser o Gabigol. E não o Gabi polêmica. Aquele cara que entra no campo, se entrega, faz gol, dá assistência, levanta taças. E não o homem da polêmica. E não o homem do veste a camisa do time adversário, não se apresenta, não faz o exame antidoping. Chega de barulho, durante a pandemia, vai no cassino, se esconde embaixo da mesa. Esse aí não vai ter mais vida fácil com a torcida. Você também resumiu dessa forma, Sim, não é? O Gabigol... Olha, há quanto tempo ele deixou de ser destaque pelos gols que ele faz, ou que ele fazia, e passou a ser destaque por questões extracampo? Há quanto tempo que tem sido assim? Quando foi o último grande destaque dele dentro de campo? Foi em 2022, quando ele fez o gol do título da Libertadores lá em Guayaquil. Ali ele fez... No passado já foi mal, e ainda né? assim, ali ele ainda demonstrou nas entrevistas um certo ciúme do Pedro e tal. Não, terminei na frente dele e tal. De lá para cá, Gabigol parou de fazer os gols na medida em que ele estava acostumado a fazer, que a gente estava acostumado a ver. Não que ele tenha parado até totalmente de jogar, de fazer os gols. Tem jogado pouco. E aí se envolveu um problema de doping, não, né? De protocolo de doping. Se envolveu em dizer que não quer mais. Caiu de produção assustadoramente durante o ano passado. Caiu demais de produção. Se envolve em questão de vai sair para o Corinthians, não vai sair para o Corinthians, aí é suspenso, volta e diz que corneta o Tite, que gostaria de ter mais minutos, que desde que ele chegou não foi titular. E isso tudo é polêmica extracampo. Agora, esse lance da camisa, tudo isso é noticiário porque ele é uma personalidade. Só que ele precisa voltar a ser notícia pelo que ele faz dentro de campo. A torcida quer voltar a frequentar o estádio com aquela plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Há quanto tempo a gente não vê essa plaquinha? Hoje tem gol do Gabigol. A plaquinha sumiu, porque sumiram os gols. Eu não acho que foi o pior erro. Acho que o pior erro é não fazer gol, é não estar bem fisicamente. Agora, sem dúvida, é o erro mais barulhento. Esse está dando um barulho que outros erros, e a gente listou vários aqui, não deram esse barulho. Porque envolve um outro time... envolve esse histórico de que é o time para o qual especularam que ele... Pelo amor de Deus, que falta de tato. Ele não é um moleque que pode ir na feira com camisa de basquete ou de seleção, como ele falou. Ele é uma pessoa conhecida, publiquíssima da Flamengo. Não pode ter essa liberdade. Quer mesmo continuar no Flamengo? Será que isso aí não... Óbvio que eu não posso afirmar, nenhum de nós pode chegar e afirmar, ele fez de propósito. Mas eu fico com uma interrogação aqui na minha cabeça. Será que não fez de propósito isso? Não é inteligente, Abel. Ele pode sair do Flamengo de uma maneira muito menos barulhenta. Ele não precisa disso. Ele precisa vestir uma camisa do Corinthians para sair do Flamengo, se o contrato está para acabar agora? Ué. Eu não consigo entender para que o cara tá com a camisa do outro time em casa. Nesse caso, eu
consigo acreditar nos argumentos que o Gabigol deu na entrevista para o André Hernan. Que ali ele disse, foi uma ingenuidade, eu não esperava uma repercussão, eu visto camisas de outros times. E aí diz muito também sobre... Será? Veste camisa de outros times? Então, mas de fato, Abel... Você não acha estranho isso? Então, acho estranho e acho equivocado. Consegue ver os jogadores profissionais hoje vestindo camisa de um monte bobo, de time? Né? Uma coisa de bobão. Pelo amor de Deus, gente. Então, mas Ele citou na entrevista ali que outro dia recebeu uma camisa do Santos, né? Se ele veste a camisa do Santos, teria muito menos repercussão do que a do Corinthians. Mas ainda teria... O Santos é o time onde ele começou, onde ele tem uma história e tal. Nesse momento é um time que está na segunda divisão, sabe? Não tem a probabilidade ou a possibilidade dele trocar hoje o Flamengo pelo Santos. Ao contrário, ele agora pode assinar pré-contrato no meio do ano. E a leitura Isso que eu tô falando. ele está sinalizando, Corinthians, estou aqui e tal. Então, Essa é a questão. Então, mas é uma... Além de ingenuidade para mim, é a falta de tato de não perceber o que ele representa para o torcedor do Flamengo. O Landim tem vários equívocos, mas e até quando deu essa declaração, ele cometeu o equívoco de dizer que o Zico um dia vai ser superado ali, de uma declaração desastrada do presidente do Flamengo. Mas ele acertou ao dizer que o Gabigol, se quiser, ele pode viver a vida inteira da idolatria que tem ou tinha no Flamengo. Então, só de entender isso, o que é ser ídolo da maior torcida do país, de um clube de massa como o Flamengo, ele jamais poderia cometer uma falta desse tipo, porque significa estar fora da realidade, significa estar numa bolha. Mesmo que ele... Vamos partir do princípio que o Gabigol tenha vestido como uma forma de provocação ou de querer se insinuar para o Corinthians. Isso daí demonstra que ele não entendeu o que significa ser ídolo do Flamengo. E aí essa é a mágoa do torcedor, porque o torcedor sabe que se o cara se identifica de fato, se ele compra o barulho, independentemente das circunstâncias, jamais vestiria a camisa do Corinthians, seja em casa, num evento privado, em momento algum, porque o torcedor sabe o quanto machuca uma imagem como essa, de ver um jogador do seu time, um ídolo como o Gabigol. Então, para mim, o Gabigol, de fato, cometeu um erro, reconheceu tardiamente, mas eu vejo que há um caminho para restaurar essa relação. Só um. O caminho passa pelo gramado e pela linha do gol adversário. Total. Se não for ali... Mas pelo que o Gabigol conseguiu uma conexão com o torcedor do Flamengo muito rara, que poucos conseguiram. E aí a gente pode falar de caras como o Zico, o Adriano Imperador, de gente que conseguiu conversar com a massa, que conseguiu representar o torcedor do Flamengo em campo. E isso é muito valioso. Então eu não acredito que uma relação dessas se quebre por mais extremo que tenha sido o ato. E a gente viu, o Gabigol chegou a... É o que a gente está dizendo, é só ele voltar a ser o que ele sempre foi, um bom jogador, um excelente atacante, artilheiro, goleador, conquistador, pronto, então, volta. Mas esse episódio, para mim, não significa necessariamente o fim da linha para o Gabigol no Flamengo. Se o Gabigol entender isso como ali um choque, opa, eu preciso preservar melhor essa minha relação, eu vou fazer um esforço, eu quero ficar no Flamengo, eu quero mudar essa realidade, aí sim eu vejo que a torcida do Flamengo estará pronta para acolher o Gabigol nessa página e jogando bola, mostrando serviço em campo. O que a gente está dizendo, todos nós, é que para ele reatar, ele tem que voltar a ser o Gabigol, fazer gol, etc. e tal. Mas isso está muito difícil agora. Ele é reserva. Sim. E o titular está jogando muito e fazendo gol. Ele é reserva e não está num bom momento físico. Então, como é que vai? O momento físico dele até porque... Como é que fica, então? Mais de um mês parado, sem treinar com o time e tal, mesmo que treine em casa é diferente. E tal. A torcida vai pedir para o Gabigol entrar? Acho difícil, eu queria... E se ele entrar? Aquece Gabigol, qual vai ser a reação? Várias. Então, é o que a gente vai acompanhar nesse primeiro desafio, que é lá em Manaus, onde o Flamengo tem imensa torcida. Já falei aqui algumas vezes, né, Bel? O Flamengo vai jogar em casa em Manaus. A maior parte do estádio vai ser de torcida do Flamengo. E aí, eu acho que a torcida de Manaus vai dar muito o tom do que vai ser o futuro do Gabigol no Flamengo. Mas é uma torcida diferente lá. É diferente. É diferente nada, é diferente. Torcida apaixonadíssima. É mais carente, não vê o time, os ídolos, como o torcedor do Rio de Janeiro, de outras partes. Eu acho que ela vai dar o tom. Raramente o Flamengo vai lá. Qual vai ser a possibilidade de futuro do Gabigol no Flamengo? Você não acha que é uma torcida diferente?
eu vejo a torcida tão apaixonada quanto em qualquer lugar do Brasil. Acho que num primeiro não, momento... tão apaixonada, mas não tem a presença dos ídolos com a frequência que tem em outros lugares. Num primeiro momento, acho que pelo menos ele não ouvirá tantas vaias quanto ouviria no Maracanã. Maracanã, talvez a coisa fosse dividir. Talvez em Manaus o pessoal fale, vai lá, vamos ver o que você vai fazer. Dá a chance para ele. De qualquer forma, a batata quente está na mão dele. No momento em que ele não está muito apto a segurar essa batata quente. Olha que bobeira. Não é bom ser em Manaus o jogo para ele melhor do que no Rio, no Maracanã? Melhor do que se fosse no Maracanã. Menos ruim. Eu acho que ele nem vai entrar nesse jogo aí, cara. Vai. Porque também se ele entra e não faz nada, eu acho que todo mundo vai lembrar e vai falar, não precisa de você, Mengão, Gabigol, preste atenção. Acho que vai vir. Mas acho que ele vai ter pelo menos o benefício da dúvida. Do vai lá e vamos ver o que você faz. Agora, o momento dele, até pelo momento dele não ser bom para segurar uma batata quente dessa, para que foi se enroscar com essa camisa do Corinthians num dia em casa? Fica quieto, bota outra camisa, não põe camisa nenhuma. E ele teria ainda o apoio que ele acabou de perder. É uma bobagem do ponto de vista profissional. Eu estava lá em Bogotá, pro jogo do Flamengo com o Milionários, eu conheci os torcedores do Flamengo de Tabatinga. Tabatinga é uma cidade do Amazonas que faz fronteira com a Colômbia. Não é Manaus. É bem mais distante do que Manaus. Fronteira com a cidade de Letícia, na Colômbia. Eles só atravessaram a fronteira, pegaram um avião em Letícia e foram para Bogotá. Para eles é muito mais fácil do que virar um jogo no Maracanã, por exemplo. E, para mim, assim, a maneira deles se posicionarem, criticarem e abordarem a atuação do Flamengo naquele jogo, eu encontrei antes e depois do jogo, torcedores lá de Tabatinga. Aliás, um abraço para a galera de lá. É tão crítica quanto de qualquer torcedor do Flamengo em qualquer lugar do Brasil. Mas não é um Maracanã, né? O Maracanã é outra história, porque é aquela turma que vai sempre. Tem a questão das organizadas em piso. Hoje em dia, as organizadas, as mais tradicionais, estão proibidas, né? A raça rubro-negra e a mas elas estão lá, né? Os torcedores estão lá. Aquele chefe da torcida, que inclusive falou, estava naquele protesto outro dia, como é o nome dele? Anderson Macula, presidente da raça rubro-negra. Ele já postou lá dizendo que Gabigol já era para ele. Não só para ele, como para muitos torcedores. Muitos torcedores. Diga, Leão. O que eu percebi nas ruas do Rio. Perfeito. Já recebi o recado aqui. Qual é o recado? Algo a mais para completar de Gabigol? Já falamos, né? Não, acho que Vamos falar de Cássio? Aí, galera. Cara, vamos lá, mais uma vez, né? Ei, cara, é inacreditável o que passou na cabeça do Gabigol, né, cara? O que deu na cabeça do cara pôr a camisa de um time? Ele falou... Cara, essa entrevista foi pior do que encomendado, né? Porque, assim, ele assumiu na entrevista que usa camisa de outros times em casa. Cara, a situação já não tá boa, o cara ainda dá uma dessa. O cara ainda revela que ele usa camisa de outros times. É um vacilão, cara. O que você tem na cabeça? Você não tem nada na cabeça? Fica quieto. Vai lá, pede desculpas e fica quieto. Não precisa ficar aumentando mais ainda o fogo, velho. Cara, mas que coisa. Meu Deus, que juvenil. Que inocente. Que bobo. É uma coisa inacreditável. Eu fico aqui pensando, pra que falar tanta besteira, velho? Vai no programa Podpah, lá do Igão, e fala, e elogia a torcida do Corinthians, fica falando... Cara, ninguém quer saber sua opinião sobre outras torcidas, cara. Guarda pra você. Ninguém quer saber qual time você quer jogar. Guarda pra você. Você tá vestindo a camisa do Flamengo e tem que honrar ela, não desrespeitar ela. O que você fez foi uma traição e um desrespeito. E eu não vou perdoar, não. Quem quiser perdoar, que perdoe. Pra mim foi muito grave, cara. E o Breiler Pires do programa falando que a diretoria do Flamengo não tem moral para cobrar o Gabigol. Cara, tem que cobrar sim. Se a diretoria presta ou não, tem moral ou não, é outra coisa. A questão aqui é, a punição do Gabigol foi o suficiente? Para mim ficou barato. Eu acho que a pior punição para ele vai ser agora. A torcida agora vaiando ele e cobrando ele.
essa será a pior punição. Mas é isso, galera. Eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo aí da imprensa falando e repercutindo, né, a entrevista do Gabigol, que para mim foi terrível essa entrevista. O cara piorou mais ainda a sua situação. Pediu desculpas daquele jeito, o tempo todo dando risadinha. Eu fiz a entrevista, tá no canal Marcos Flá, nosso canal 2, canal Marcos Flá, tá? Vai lá e assiste lá. Eu fiquei revoltado, cara. Sinceramente. Não me passou seriedade, não me passou confiança essa entrevista do Gabigol. Ele fica dando risadinha o tempo todo, pede desculpas, mas, sabe, não é de um jeito assim que comove, que parece que não é verdadeiro, entendeu? Não me passou confiança, essa é a verdade. Se você desculpou, parabéns pra você, eu não vou desculpar não. É muito cedo, cara. A ferida está aberta, o nosso coração... A gente ama o Flamengo, né? A partir do momento que um jogador faz isso, você vai perdoar assim? Do nada? Tá bom, pediu perdão, vou perdoar. Não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Não funciona assim, não é tão simples assim. Vai ter que recuperar a nossa confiança, vai ter que reconquistar o nosso coração. E isso se ele tiver tempo, porque a intenção da diretoria do Flamengo não é renovar com ele. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!